Olá, virtuosa na prática, bem-vinda ao meu canal, bem-vinda a esta série de lives. Uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Aproveita e faz isso agora. Aqui você vai encontrar dicas e histórias para te ajudar a modelar a mulher virtuosa de Provérbios 31. Eu vou retirar, tá, os comentários aqui da live, porque a gente tem um histórico de sempre estar travando quando eu deixo os comentários abertos, tá? Deixa eu só regular aqui um pouquinho para não ficar sem testa, né? A gente tem que ficar bonita, né? Na live. E aí sim, já tô com a minha convidada. A Lê, a gente não tá com a luz favorecendo muito, viu? Metade do seu rosto tá claro, metade do seu rosto tá escuro. Se você... Deixa eu ver aqui se eu ligando aqui Tá melhora, ótimo, só um pouquinho. tá ótimo. Enquanto isso, né, o pessoal tá chegando e eu vou aqui contextualizar. A live dessa semana, o tema é Eu Vivi um Milagre. Bom dia, Rita. Deixa eu desativar aqui os Ajudou ou não? comentários. Não muito, Não, né? não muito. Ah, então peraí, que eu vou... Fiz um cantinho aqui bonitinho, mas acho que vai ter que ficar na parede, por causa da luz da varanda. Isso, agora melhorou. Melhorou? Melhorou bastante. Peraí. Tem uma varanda aqui, aí pega a luz do sol. Tá ótimo. Vamos lá, então. Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Enquanto a Alê se ajeita, eu vou aqui já apresentando ela para vocês. Ela mora em Goiânia. Ela é casada há 15 anos com o Wagner, mas eu não consigo chamar ele de Wagner, é Wagninho. É um querido, né? Um querido meu, do meu esposo. Ela tem 3 filhos que são, assim, encantadores. É a Samara, que tem 12 anos, uma fofa, uma linda, o Danielzinho de 9, a Fernanda de 7. Conheço eles pessoalmente, já caminhamos um pouquinho juntos lá no Rio de Janeiro, né? Já estive na casa dela em Goiânia. Ela, gente, é dentista, ela é empresária e dona de uma clínica odontológica chamada Odontomaia, que fica no setor central de Goiânia, tá? Então, se você é de Goiânia, conhece alguém de Goiânia, né, e precisa de um tratamento odontológico, né, um atendimento diferenciado, um lugar que você entra e sente o perfume de Cristo, é na Odontomaia que você vai procurar para ser atendido. Mas assim, a gente vai falar depois da clínica, né, no final, porque o milagre é essa clínica, né, que o Senhor deu, que Verdade. o Senhor trouxe, a gente vai compartilhar aqui, né, com todo mundo. E eu queria só acrescentar aí para você que está assistindo aí a live, é que depois, né, por onde começa a nossa história, a nossa conversa aí com a Alessa, minha amiga, que eu já vou te dar espaço para dar bom dia. Depois de se dedicar quase que exclusivamente à vida ministerial, à vida pastoral, Deus pegou ela e o marido, deu um sacode, sabe? Né? Tipo assim, acorda, menina! E aí Deus fez eles entender que a vida era mais do que aquilo que eles estavam vivendo. Que Deus tinha muito Verdade. mais para eles, além de 4 paredes, né? Que a gente chama de igreja, de templo, né? A instituição. Agora sim, né? Vocês estão contextualizados aí naquilo que a gente vai conversar. E a gente vai falar sobre um milagre financeiro que a Lê viveu. E eu quero sim apresentar para vocês. Bom dia, Alê! Bom dia, Glau. Que prazer enorme estar aqui junto com você, né? É maravilhoso o seu trabalho, te admiro muito. E eu sei que muitas mulheres serão edificadas por esse testemunho, né? Por aquilo que Deus fez na minha vida, né? E eu sei que é muito além daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, aquilo que Deus tem reservado para nós. Verdade. É maravilhoso mesmo. Eu que super agradeço, né? Na mesma hora que eu mandei o convite, claro! E o meu coração ficou tão feliz. Eu falei, glória a Deus, porque os temas das lives, eu pego, né, eles assim em oração, pedindo, Deus, o que eu preciso falar? Né? Eu estava aqui antes da live começar orando. Então, assim, é tudo muito feito de forma muito cuidadosa, né? Para que realmente venha acrescentar.
E eu contava aqui, né, para as meninas, antes de colocar você aqui ao vivo comigo, que não é a história pela história, né? O que a gente busca aqui nessas lives é realmente trazer aprendizado, é extrair as Verdade. pérolas, né? E até que em alguns momentos que você estiver falando, eu vou fazer uma pausazinha, né? Porque às vezes a gente fica querendo saber. E depois, e como é que foi? Aquela coisa, né, da curiosidade feminina, né? Vamos dizer assim. Mas não é a história em si, né? Mas é como você vivenciou a história, né? O que Deus fez na sua vida. E eu vou estar Verdade. pontuando isso aqui, né? Ao longo aqui desse nosso bate-papo. E Eu aí, já fiquei tão feliz, né, que eu precisei me maquiar inteira, né? Porque eu foi tô até vendo. é um, um evento muito importante, depois de tantos dias em quarentena, né? Aqui em Goiás o decreto foi flexibilizado, eu já estou trabalhando, né? Mas com tantos EPIs que eu tenho que usar, né? E agora a gente tem que usar máscara, aquele face shield, gorro e tudo, nem maquiagem eu passo, né? Aí eu falei assim, Aham. não, hoje eu vou me prestigiar, me arrumar, porque mulher é assim, né? E eu já acordei feliz por conta disso. Ai, que Fora que bênção. todas as outras bem. Aham, que bom. Que bom que você não precisou se maquiar para ir botar o lixo fora, né, Ale? Não é? Que nessa Pois é. quarentena teve gente se arrumando, colocando salto alto para colocar o lixo lá fora, né? Mas vamos lá. Você e seu esposo se dedicaram, né, muitos anos integralmente à vida ministerial. E eu conheço, né, parte dessa trajetória, só que de repente, Deus muda o cenário completamente. Vocês saem desse contexto de exclusividade ministerial, vivendo igreja, né, o tempo inteiro ali, 24 horas do dia. Deus muda esse cenário na vida de vocês. E a obra agora não era mais dentro de quatro paredes, né, do que a gente chama de templo, de instituição, mas fora desse contexto. Como é que foi que vocês fizeram, né, para entender e como é que vocês entenderam esse novo de Deus na vida de vocês, Alê? Conta pra gente. Bom, inicialmente eu acho que tem um versículo que é muito importante e é muito difícil da gente conseguir vivê-lo na intensidade que é Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus, né? E muitas vezes nós confundimos aquilo que é um tempo de Deus para as nossas vidas e o tempo que é o desejo do nosso coração, né? E às vezes a gente vai empurrando com a barriga aquilo que era a agilidade, porque o Espírito Santo de Deus ele se move, né? Então, aquilo que é o dinamismo do espírito e acabamos ficando estagnados num ponto e que Deus tem algo muito maior, né? Então, assim, eu me converti verdadeiramente, né? Vamos dizer assim, eu me conheci mesmo a Jesus por volta do ano de 2000, né? E foi quando eu conheci meu marido também, né? E eu estava no último ano da minha faculdade, né? Eu estava num culto e o Espírito Santo de Deus pairava ali naquele lugar. E eu estava assim, com o coração endurecido, nem queria ir. Na verdade, meu irmão tocava bateria nessa banda e ele insistiu, insistiu, insistiu e eu acabei indo. Sabe? Aquela insistência mesmo. Foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo. E assim, quando você escuta a voz do Espírito Santo, é algo assim marcante na sua vida. Não tem explicação. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém do meu lado, tinha minha mãe e uma voz forte falando comigo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Sabe aquela coisa que você fala assim, que é isso? Né? E o Espírito Santo de Deus me lembrou naquele momento em que eu estava no último ano da faculdade. Acho que você ia fazer essa pergunta mais para frente, mas se eu não der essa introdução, eu não consigo deslanchar. Tá bom, fica à vontade. E ele me lembrou de quando a minha mãe se converteu, né? Que eu tinha em volta de uns 14 anos.
E ela me levava junto com ela para a igreja. Mas eu não havia tido um encontro verdadeiro. Conheci, entendia, mas não era aquela conversão firme, né? Aham. E o Espírito Santo, e nessa época que a minha mãe se converteu, um pastor falou que teve uma visão e me viu, eu com 14 anos, ele me viu de branco dentro de um consultório. Nem odontologia eu pensava em fazer, né? 14 anos de Começamos por idade, aí, né? Não se tem muito, né? né? Naquela Direção. época eu brincava de boneca ainda, né? Então era assim, né? Hoje em dia, 14, ninguém quer saber mais de boneca, mas eu brincava. Até meus 15 anos eu brinquei de Barbie. E, e aí o pastor falou isso, e eu falei, que doideira esse pastor falou isso, né? Não entendi na época. E quando estava lá no ano 2000, nesse culto que o meu irmão, né, me forçou aí, o Espírito Santo de Deus falou assim, mas por que que você está com o coração tão apavorado? Porque eu estava no último ano da faculdade. Por que você está com o coração tão entristecido, tão desesperado? Eu não te disse que você ia estar de branco dentro de um consultório? Eu falei, gente, o que é isso? Só eu sei disso. Ah, não, minha mãe contou para alguém. Foi bem assim, sabe? E lá eu pude entender aquilo que era o Espírito Santo de Deus me chamando, né? E me converti e comecei, né, a ter uma vida com Cristo a partir daí. E foi tremendo, maravilhoso. Me formei um ano depois, em 2001, com aquela palavra fervendo no meu coração. Por que que eu disse do tempo, né? Porque eu achei que era imediato, né? Aham. É a mesma coisa assim, Davi foi ungido rei com 17 anos. Imagina se ele tivesse sido rei aos 17. Ia ter dado tudo errado. E às vezes a gente se apega à promessa e quer fazer do nosso jeito. E naquele momento que eu me converti, eu abri um consultório, minha avó me deu de presente um consultório, mas eu não tinha sabedoria nenhuma, né? Eu era cru, não sabia como ser empresária, porque é Uhum. muito diferente você ser dentista e você ser empresária, né? É anos-luz de diferença. E no ano que eu me formei, né, que foi no final de 2001, no início de 2002 eu comecei a namorar com meu marido, né? Então, realmente, eu não consegui como fala? Se Fazer as estabelecer. duas coisas Aham. ao mesmo tempo, Uhum. entendeu? Num namoro, a igreja, que era tudo novo, né? O consultório, então ficou tudo perdido. Só sei que não foi para frente o consultório e eu fiquei com uma frustração no meu coração. E aquilo lá ficou lá. Não, eu vou trabalhar para os outros, mas eu não quero consultório. Acho que Deus errou. Errou. Eu acho que essa palavra acho que era para outra e ele se confundiu. Acho que Deus errou. E simplesmente eu adormeci essa promessa no meu coração. Lógico, fiz meus contatos e comecei a trabalhar, prestando serviço a outros dentistas, as outras clínicas, fiz minha carreira profissional e tudo. E juntamente eu estava na igreja, no Ministério de Jovens na época, né? Namorando, né? Fazendo aquilo que era o meu chamado, né? De aprendizado na Bíblia, em tudo. E chegou o dia do meu casamento, né? Aí eu casei em 2005, né? Vivemos um grande sonho de amor. E quando foi em 2005, logo que nós casamos, já começaram os envios ministeriais para nós e começarmos a sermos dirigentes de igreja.
Então, minha vida Profissional. matrimonial, não, ainda eu continuava atendendo Aham. junto com o ministério, né, nessa época. Mas, assim, o meu ministério iniciou junto com o meu casamento, né? Sim, a partir do momento que nós casamos, nós iniciamos uma jornada Uhum. pastoral Uhum. para estar sendo dirigentes de igreja. E aí nós fomos para o litoral de São Paulo, para o interior, e rodamos São Paulo, e fizemos a obra do Senhor ali. E eu sempre arranjando trabalho, né? Porque até então era só eu e ele, né? Não tinha filhos, então eu trabalhava junto com o ministério. E quando foi no início de 2007, nós estávamos no litoral de São Paulo, voltamos para São Paulo, e eu me vi grávida. Na verdade, eu tinha um bocadinho antes, né? Logo no primeiro ano de casada, eu engravidei e perdi um bebê, né? Eu tive um aborto espontâneo. Acho que é legal até eu falar isso, apesar que não tem nada a ver com a vida profissional, mas muitas mulheres sofrem aborto espontâneo, né? Principalmente na primeira tentativa. Na verdade, eu não queria, né? E eu engravidei tomando anticoncepcional e tive esse aborto espontâneo. E realmente é uma dor muito grande. Parece que entra um vazio no seu coração que você não deseja isso para ninguém, né? E Deus, nesse momento, falou assim, não é momento de você ter filho. Eu ainda tenho uma jornada para você. É aquilo do tempo que a gente falou, Sim. né? Mas como assim? Por que me deixou engravidar então? Né? Como se Deus fosse culpado, né? E, enfim. E ali eu fiz todo o meu trabalho ministerial no litoral. E quando eu retornei no litoral, eu já voltei grávida e não sabia. Que foi o milagre da Samara, né? Da mais velha, né? Minha primogênita, a minha primogênita. E ali eu trabalhava, mas assim, eu não trabalhava todos os dias da semana. Uhum. Já estava assim, pé lá ou pé cá, né? Ale, fala pra mim, como é que estava profissionalmente nesse momento em que vocês se desligaram do ministério? Como é que estava exatamente a tua profissão nesse momento? Você estava atuando, trabalhando ou não? Estava só mãe, Não, esposa, pastora? Por enquanto eu estava. Quando eu me desliguei da profissão para ficar 100% no ministério, foi quando nós recebemos o envio para o Rio de Janeiro, né? Que foi quando nós Em nos que conhecemos. Isso. Que foi quando o Daniel tinha acabado de nascer, né? E nós recebemos esse envio. E cheguei no Rio de Janeiro e engravidei da Fernanda. Assim, o Daniel tinha 6 meses de idade. Então era impossível eu conseguir conciliar o pastorado, porque lá já era uma cidade que nós tomávamos conta, né? A princípio foi São Gonçalo, depois nós ficamos em Niterói e também em Itaboraí, então eram cidades que nós tomávamos conta. E com 2 bebês, porque o Daniel era bebê quando a Fernanda nasceu ainda, então era bem complicado de ainda conciliar uma vida profissional. Foi aí que eu tive a decisão, falei assim, não, realmente não é esse o meu chamado de ser dentista. Briguei com a família inteira, né? Porque ninguém estava entendendo como assim, você se formou e você agora vai abrir mão da sua profissão para fazer aquilo que é a obra do Senhor. E eu entendi naquele momento que era a vontade de Deus fazer isso. E vivi exclusivamente da igreja nos próximos 5 anos aí, né? Em que eu vivi no Rio de Janeiro, depois eu voltei a São Paulo e fui para a Bahia. Nesse meio todo aí, eu vivi exclusivamente da igreja. Como é que estar vivendo exclusivamente da igreja e Deus dizer para você assim, agora você não vai mais viver exclusivamente da igreja? Qual é o impacto emocional diante disso?
Como é que fica a sua cabeça, o seu coração, né? E agora, porque é um recomeço. É começar a vida de novo, do zero, vamos dizer assim. Justamente, justamente, né? Assim, quando nós vivemos exclusivamente da igreja, existem alguns limites, né? Você não tem, não é tudo que você deseja que você consegue obter com 3 filhos. Tudo ficou muito mais difícil, né? Mas chegou um momento que aí entra um outro versículo, além daquele do tempo, que eu gosto muito, em que diz que casa dividida ela não prospera, né? E começou o nosso entendimento, meu e do meu marido, ser divergente com aquilo que a igreja, a instituição, estava propondo. E aquilo ficou, aquele conflito dentro de nós. Mas a gente não imagina, acho que a gente está viajando, não é possível, não é isso. E nós ficamos relutando com essa situação por um bom tempo, né? Por alguns anos, como se estivesse empurrando com a barriga, não querendo escutar. E isso é muito difícil. É como se Deus estivesse com o farol, né, aceso, aquele letreiro, né? Não é isso, não é isso, não é isso, vá por aqui, justamente, né? E você relutando na melhor das intenções. E aqui eu quero aproveitar para contextualizar, porque todos nós passamos por isso, né? Nós estamos muito empenhados, né, em fazer a obra, em fazer para Deus, assumimos compromissos, responsabilidades, e já teve momentos na minha vida, e eu tenho certeza que você também ouviu isso, Ale, e o Vagninho também ouviu isso. Deus, mas eu estou fazendo, Senhor, é para ti, né? E a gente começa a dar justificativa, e Deus fala assim: em que momento eu lhe pedi isso? Em que momento eu te pedi para você fazer dessa forma, né? Para você abrir mão disso, daquilo outro, né? Porque a gente tende a colocar na conta de Deus, né, Ale? Uhum. E na verdade, você se deparou com isso, Deus te dizendo: não é por esse caminho, não é isso que eu quero para vocês, né? E aí a gente ficou nesse conflito no coração, porque fala assim: nossa, mas a vida inteira, porque a minha vida inteira de casada foi debaixo desse mover, né? E eu falei assim: mas não tem alguma coisa errada, não. É coisa da minha cabeça, é minha carne, não é o espírito, é minha carne. E aquilo cada vez mais se intensificando. E ali, como eu disse, né, o versículo, que a casa dividida não prospera, começou a ter um declínio financeiro na minha vida, né, na vida da minha família. Começaram as coisas não darem certo, começou um turbilhão de situações a acontecer, e chegou no momento que ficou inviável continuar, né? Mas e aí, e agora? Como que a gente vai dar continuidade a isso? Deixa eu fazer uma pausa aqui, Ali, só para falar para quem está aqui nos assistindo o seguinte: Deus vai te levar aonde precisar levar para que você entenda a vontade dele na sua vida, para que você abra os seus ouvidos para ouvir a voz dele. Então aqui, né, o que fica para a gente aqui de pérola, de conhecimento, de absorção para a sua vida pessoal e na prática, viu, mulher? A desenvolver a sua intimidade com Deus, para você não ter nada, sabe? Nenhum filtro que te impeça a ouvir a direção e a vontade de Deus para a sua vida. Porque isso, Deus vai promover, vai permitir situações acontecerem para que você chegue aonde Ele quer. Então, o que a Ale está compartilhando aqui com a gente é que Deus mandou sinais, Deus falava, mostrava, e ela relutando, né? Estava numa negação da verdade. Não, Senhor, não é possível que eu tenha errado esses anos inteiros, né? E ela não queria enxergar, e foi preciso uma reviravolta financeira, chegar num tempo de escassez na vida dela, do marido e dos 3 filhos, para que ela realmente parasse. Não, Senhor, tudo bem, agora eu não quero mais enxergar com a minha ótica, fala que eu te escuto. Foi isso, né? É bem isso. É bem isso. É justamente isso. Deu uma travadinha no que você falou, mas eu consegui entender o contexto.
É justamente isso, né? Deus vai nos mostrando, vai nos dando sinais. E os sinais de Deus vão se intensificando, sim. E Ah, assim, depende de nós. Porque Deus, ele não vai te forçar a fazer nada, né? Eu falo, sempre falei, que Jesus, ele é o mais educado cavalheiro que existe. Que ele não vai invadir o seu coração, ele vai bater na porta, né? E se você abrir a porta, se você decidir escolher abrir a porta, ele sim vai entrar e vai ceiar, como está escrito lá em Apocalipse 3:20, né? Então, assim, Deus estava batendo, estava quase esmurrando a porta para eu enxergar. Só que tem muitas pessoas que ainda não enxergam, que ainda, né, que Deus tem mostrado e quer fechar os olhos realmente para aquilo que a direção que Ele tem o novo de para as Deus, nossas né? vidas, um novo tempo, né? E às vezes você fala assim, não, mas como assim? Um rompimento é um novo? Sim, há tempos de todas as coisas. Há tempo do rompimento, né? Jacó, né? Ele foi lá e trabalhou 7 anos com Labão por uma esposa. Chegou, Labão enganou, deu outra. Ele trabalhou mais 7 pelo aquilo que ele amava e ficou lá sendo usurpado por Labão, né? Mas chegou um momento que Deus falou para ele: olha, é hora de você sair dessa casa. Chega, para, não se acomoda mais. Nossa, mas ai, que trabalho que vai dar atravessar o deserto com esse bando de filho, com essas mulheres, e uma mesmo que são irmãs, mas uma não se dá com a outra. Ai, vai dar trabalho. Mas o Deus falou assim, mas e aí? Você vai ficar embaixo desse jugo que eu não quero mais para você? Porque eu tenho Algo uma terra novo, prometida para te dar. algo melhor. Eu tenho uma terra prometida para você, né? Eu tenho algo muito maior. Então, tem que chegar essa hora que você pega e fala assim, não, tá bom, é isso, Senhor. Então, vamos lá, Até né? porque chegou no momento que você não tinha outra alternativa, né, Ale? A não ser Não, não caminhar, tinha mais. né? Não tinha mais. Ou você andava, ou você morria, Aham, né? ok. Deixa eu agora Não aqui tinha. fazer uma pausinha. A gente tem aí 27 minutos ainda de live. É muita história, meu Deus, como passa rápido esse Não tempo. chegamos na metade. Não chegamos na metade, né? Vamos aqui contextualizar. Ok, você entendeu que Deus tinha um novo para você, para o seu marido, para sua família. Não era mais aquele modelo, né, de vida, né, de trabalho, de ministério que Deus tinha para sua vida, que, né, relacionado a 4 paredes, ligado a uma denominação, a uma instituição, né, local. E aí você se vê naquela condição financeira, né, de não ter mais a provisão. E você olhou para a cara do marido, vocês têm um relacionamento muito lindo, né? Uma amizade muito sólida, né? São um casal Somos, maravilhoso. graças a Deus. Certamente que o Wagner está aí escutando. Um beijo. Olha, nós amamos, viu? A família de vocês, a vida de vocês. E Uhum. aí você olhou para o lado, você tinha 3 filhos para sustentar, né? Um marido amigo, os dois de mão dada, uma palavra, uma promessa, né, que era aquela visão que você recebeu, aquela revelação aos 14 anos de idade, de que você estaria de branco dentro de uma clínica, né, uma frustração porque havia tido uma tentativa e não foi muito bem sucedida, né, muitas dores na alma, porque certamente foi uma relação de rompimento que, né, traz dores, traz marcas, né, não tem como, né, a gente negar, né, isso. Mas me conta aí, como é que foi sair do zero, né, do zero, e se tornar gestora, empresária, né, uma dentista conhecida, né, a dona da Odontomaia. Me conta isso, porque você já falou pra gente que a vida era difícil, eram 3 filhos, havia muitas limitações financeiras, né? Os recursos não sobravam, ainda mais com 3 crianças. E eu sei que montar uma clínica odontológica não é algo fácil. São equipamentos Não, caros, né? É um ponto sim. comercial. E como é que foi isso daí? Como é que se sai de uma situação dessa zerada, né? Para começar a vida do zero, efetivamente, e se torna uma empreendedora, uma empresária com uma clínica montada. Me conta isso. Justamente. Assim,
como eu fiquei 5 anos parada dentro da odontologia, 5 anos é muito tempo, porque na área da saúde tudo evolui, uma velocidade extrema. Então eu tinha muito receio de voltar, falar assim, meu Deus, será que eu ainda sei? Né? Será que ainda eu dou conta? Né? Enfim, o que aconteceu? Porque Deus, ele é perfeito. Ele não deixa escapar um fio. Ele junta tudo. Eu ainda na frente de igreja, depois que eu voltei da Bahia para São Paulo novamente, foi muito rápido, assim que eu cheguei lá em São Paulo novamente. Com dor no coração, né? Houve uma fatalidade, um colega que era um membro da igreja, ele sofreu um acidente, né, no Parque Ibirapuera, estava andando de skate com os filhos dele, caiu, bateu a cabeça e ficou em coma. E esse colega, ele era dentista e tinha uma clínica rodando muito bem, ele era muito bem, já um empresário formado, né, constituído, bem reconhecido na região que ele tinha o consultório, e ele entrou em coma. E a esposa ficou desesperada. E assim, e ela me chamou e falou, pastor, eu sei que você é dentista, eu preciso de alguém que me ajude e que dê conta de arrumar, né, de tocar o consultório, né, do meu marido, a empresa, porque era uma clínica também, tinham 2 cadeiras e tudo, de me ajudar, porque eu não sei, eu não entendo nada disso. Ou seja, E Deus Deus ali preparou, promoveu o tempo do estágio que você justamente, precisava para recobrar todo o realmente, aprendizado, né? tudo, Então, tudo assim, isso, o que fica justamente. quando Deus nos dá uma direção? Pode parecer impossível, né? Pode ser algo improvável, pode ser algo muito distante da sua compreensão, mas fique tranquila, porque Ele vai promover todos os detalhezinhos do caminho Tudo, para você tudo. chegar onde Ele tem para sua E, vida. e justamente, tem coisas que a gente não entende. Eu não imaginava que hoje eu estou, né? Eu seria uma empresária, eu teria a minha clínica. Eu não imaginava, até mesmo porque aquela frustração do primeiro consultório ainda batia no meu coração, entendeu? Mas Deus me deu um estágio de como conduzir uma clínica sozinha, entendeu? Infelizmente, meu colega faleceu, né? Não resistiu, mas Deus promoveu, né? Hoje eu não sei se eles continuam com a clínica ou não, porque depois de 6 meses, Deus nos trouxe para Goiânia, né? Que nós ficamos lá em São Paulo. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu continuei. Falei, não, agora que eu voltei a trabalhar, não, vou continuar a trabalhar, porque a gente sabe que a situação não está fácil. E comecei a procurar trabalho num consultório, como eu sempre fiz. Mas ter a minha era como se dissesse, né? Se joga na ponte. Eu tinha muito medo, mas muito. Foi quando Deus já tinha nos dado o agora, Aham. né? Já falado, não, chega, esse é o momento. Uns 6 meses antes disso acontecer, o meu marido, né, o Wagner, ele falou, Ale, vamos alugar um consultório para você? Que assim você vai pegando seus pacientes. A gente não quer mais sair daqui, a gente gostou daqui Da da cidade. cidade. Vamos ficar aqui e tudo. Aí, vamos fazer? Eu falei assim, ai, mas eu tenho medo. Aí voltou tudo aquela. Não deu certo aquela vez. Ela falou assim, não. E ele sempre me incentivando muito, né? Não, não, mas agora é diferente. Primeiro, agora eu tô do seu lado, né? E outra, né? Você tá sendo, né? Você precisa viver um novo tempo. Deus, não é à toa que você é dentista. Não, vamos fazer. E aí a gente alugou um consultório. Não era meu, era alugado. E eu comecei a ter os meus pacientes particulares. E aí o Espírito Santo de Deus me lembrou novamente daquela palavra de quando eu tinha 14 anos. Mas o medo, a Gláucia, é algo que nos paralisa. Então,
nós precisamos vencer esse medo, né? Ah, às vezes eu brinco, a minha filha mais velha, ela tem medo de cachorro. Ela não consegue ver um cachorro que ela sai correndo, desesperada, né? Eu falei assim, filha, você precisa vencer esse medo. Mas é algo que é muito difícil. Principalmente eu hoje, que eu tenho muitos pacientes que têm síndrome do pânico, que tem muito medo de dentista, que deixa os dentes todos para o segundo plano, segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque morre de medo, né? E o medo paralisa. E ali eu relutei muito tempo. Falei assim, mas eu não vou dar conta de pagar esse aluguel. Mas e se não vier dentista? E se não tiver paciente? Como que vai ser? E aquilo vai corroendo o nosso interior. Mas nós precisamos ser fortes e entender que Deus, ele deu uma promessa e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele está lá sempre nos alertando e nos motivando a permanecer, a continuar. E depois de 6 meses que estava acontecendo, que estava rodando, a gente realmente rompeu, né? Teve rompimento e nós nos desligamos da instituição. Não gosto nem de falar igreja, porque assim, a igreja para mim somos nós, né? Nós somos igreja de Cristo. Então, assim, nós nos desligamos da instituição, porque a igreja nós permanecemos, nós continuamos tendo, porque só 3 filhos que eu tenho para ministrar todos os dias já são minha igreja, né? Com certeza. Não é? Então, e nós nos desligamos da instituição e começamos realmente esse novo tempo. Difícil, muito difícil. Porque 15 anos praticamente que nós somos casados, vamos por 13, faz 2 anos que nós já saímos, né? 13 anos fazendo sempre a mesma coisa e de repente não fazer mais e mudar tudo, como que vai ser, né? Principalmente eu já estava voltando à minha profissão, mas o meu marido, e aí? Né? Porque ele com pastor também, né? E aí, como é que vai ser? Que vai fazer a partir de agora, né? Até Uber ele foi, né? Então vamos lá. E aí? Ia orando, e orando, e orando. Chegou um dia que ele vira assim para mim e fala assim, ó, Ale, eu acho que a gente podia procurar uma clínica para comprar. Eu falei assim, gente, da onde vem tanta fé? Da onde vem tanta fé, meu Deus? Eu conheço essa Né? história e é Deus purinho no negócio, né, Ale? Não é? E assim, falei assim, meu Deus, que fé é essa? A gente está vivendo no pior momento, né, financeiro e emocional da nossa vida e ele vem falar em comprar uma clínica? Como? Né? Aí eu falei, aí ele começou a procurar na OLX, né, nos sites de odontologia. Eu falei assim, meu marido é louco, eu nem dava bola. Sinceramente, eu nem dava bola, porque eu já ainda com aquele medo, com aquela angústia no coração, né? Tava lá dentro do consultório fazendo a minha parte, trabalhava num outro consultório também, então, né? No consultório não dava tanto lucro, porque eu acabava, o custo dele era alto também, e tudo que entrava era para pagar. E ele querendo comprar uma clínica. Eu falei assim, meu Deus. Enfim, ele achou uma clínica linda, mostrou as fotos para mim. Vamos lá ver? Marquei com o rapaz. Falei assim, mas como assim? Vamos lá ver? Com que dinheiro? Aí ele, não, vai. Ver não precisa pagar. Vamos lá. Enfim, fomos, né? Vimos aqui, me apaixonei. Sabe amor à primeira vista? Foi mais ou menos isso, né? Aí quando o rapaz falou o valor, eu falei, meu Deus, é impossível. É algo, não tem como, né? E passou. Falei assim, vamos orar, se for a vontade de Deus, acontece e vamos lá. E continua. Aí quando foi, acho que uns 2 dias depois, o proprietário, né, o antigo proprietário, liga pra gente
falando que uma outra dentista se interessou bastante e que ela queria uma sócia, né? E aí ela falou assim, ó, vocês não querem se conversar? E passou o telefone da dentista. Olha, vamos conversar, né? E fomos conversar. Ainda sem um tostão no bolso. Sem nada, sem um tostão. E conversamos e tudo. Tínhamos um pouquinho, uma reservinha pequena de um trabalho grande que eu fiz num consultório. Então, a gente tinha alguma coisinha guardada, mas não chegava nem aos pés daquilo que precisava, né? E aí nós conversamos com ela e nós conhecemos aqui em Goiânia um casal de pastores muito amigos, nós, né? E estávamos em oração e comentamos com ele tudo. Aí ele conhecia a sócia, né? Já conhecia ela, porque aqui em Goiânia todo mundo se conhece, né? É cidade pequena. E ele conhecia, ele falou assim, não, fica tranquilo, conheço a idoneidade, sei que é bênção, então se der certo, pode ficar tranquilo. Parece que essa foi a aprovação do Senhor, sabe? Porque imagina que eu vou abrir uma sociedade com alguém que eu nem conheço. Como que vai ser isso, né? E Deus promoveu. E colocou investidores na nossa vida, que enxergaram potencial. Deixa eu fazer Então, aqui só uma pausa para contextualizar algo aqui para você que está aí. Tenha conselheiros, tenha mentores na sua vida, não caminhe sozinha, viu? Você viu o que a Lê contou aqui pra gente? Um casal de pastores, amigos, aonde ela pôde, alguém que ela olhou e ela teve tranquilidade para chegar, contar a situação e ouvir um conselho, né? E aquele casal de pastores foi usado por Deus para trazer a confirmação no coração dela. Então, é importante na nossa caminhada, viu, mulher? Para sermos mulheres virtuosas na prática, nós não podemos caminhar sozinhas. Nós precisamos caminhar com pessoas com a mente aberta, com a visão, com o olho no futuro, né? Pessoas que são imparciais, né? Que estão ali e que podem nos ouvir, que podem nos trazer um conselho, nos ajudar a enxergar aquilo que nós não estamos vendo. Então, assim, é uma outra pérola que a gente extrai aqui desse nosso bate-papo, que faltam 12 minutos para acabar. É isso, tenha conselheiros, não tome decisões sozinha na sua vida, viu? Continue a ler. E aí o Senhor nos deu, né, um investidor, né, e que enxergou na gente o potencial, né? E eu falei assim, meu Deus, está tudo acontecendo de verdade, né? Você começa a desacreditar, fala assim, meu Deus, isso é real. E o Espírito Santo vira para mim e fala assim, tudo tem o seu tempo. Aquele lá Eclesiastes, não era o novamente. tempo. Aquele lá não era o tempo é agora, né? O tempo é esse. O tempo você precisa ser sensível àquilo que é o tempo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí nós entramos e compramos, né, junto com essa sócia, a clínica. Entramos dia 12 de dezembro de 2018, né? O Senhor nos deu, já vai fazer aí 1 ano e meio já, né, de clínica. Uau! E assim, saudável, uma clínica saudável, uma clínica que realmente os pacientes estão lá e chega paciente, às vezes não tem horário para atender, é totalmente oposto daquilo que você vê na odontologia hoje em dia, entendeu? Você fala que está todo mundo procurando paciente lá, choca o paciente, graças a Deus, né? Porque quanta coisa de Deus ele faz, né? De tudo, ele preparou tudo, inclusive a clientela, né? Os seus pacientes. É verdade. Né? E é uma coisa que é o mais interessante, né? Esse casal de pastores se tornaram meus pacientes também, né? E a pastora, ela levou a mãezinha dela para eu cuidar. E falou assim, Ale, ela morre de medo. Ela nunca conclui tratamento, porque
ela começa a ficar com medo, não vai. E nós fizemos todo o trabalho, concluímos o tratamento, depois ela me mandou uma mensagem tão linda, falando assim, realmente o seu chamado é cuidar dos seus pacientes. Porque ali eu não sou só a doutora Alessandra, né? Porque ali eu escuto histórias, ali eu ministro, né? Ali eu falo do amor de Deus. E como você disse, né? A minha igreja já não é mais um altar, um púlpito com cadeiras, né? A minha igreja passa a ser uma igreja individualizada, né? Cada paciente que vai lá é uma semente que é plantada, que é a bênção, né? E ter o paciente falando assim, nossa, graças a Deus que eu encontrei você, porque eu não conseguia, não dava conta de fazer esse tratamento e hoje eu fiz e graças a Deus consegui, né? Então isso é muito gratificante. Que bênção. É muito gratificante mesmo. Ale, conta pra gente, a gente já está aqui com uns minutinhos finais. Você já falou, era uma pergunta que eu tinha aqui, né? Qual é o seu maior ministério hoje? E você já colocou que são seus filhos, né? Realmente já é um grande ministério, né? Ser Sim. mãe, né? Cuidar da casa, dos filhos, né? Do futuro dessas crianças, né? Ministrar Jesus no coração deles e os seus pacientes, né? Então essa pergunta ela já foi respondida e eu queria que você falasse qual foi o maior aprendizado, Ale, durante todo esse processo, né? De Deus te mostrar, não é isso que eu tenho para você, né? Você está aí com o coração sincero, fazendo a obra, se desgastando, abrindo frente de trabalho, viajando para cá, para lá, mas não é isso que eu tenho para você. Vai para cá, olha para cá, e precisou todo um processo, né, de rompimento, de compreensão, de Deus tratar as dores, né, de vocês entenderem o novo, de chegar nesse ponto, né, financeiro de, meu Deus, agora eu preciso reagir. Né? Foi o ponto de partida para vocês entenderem o que Deus estava sinalizando e mostrando. Hoje você já está aí com 1 ano e meio de clínica, né? Empresária, uma clínica linda, um lugar aconchegante, seu esposo trabalhando junto com você. Qual foi o maior aprendizado de todo esse processo? Rapidamente, Ale, fala pra gente. Vencer a insegurança. Isso, eu era muito insegura, muito, em extremo. Mesmo à frente de igrejas e tudo, eu tinha muita insegurança. Eu achava que eu não poderia, que para mim que era o outro, mas eu não dava certo, né? E eu venci essa insegurança hoje, né? Hoje eu consigo ter casos bem complexos e expor aquilo que é realmente o que precisa ser feito. E vencer a insegurança de ser mãe, vencer a insegurança de ser esposa, vencer a insegurança, acho que no âmbito geral, porque a insegurança também nos paralisa, né? Como o medo nos paralisa, a insegurança também. A insegurança nos deixa andar para trás, na verdade. Ale, qual é né? o recado para quem está vivendo hoje uma situação de precisar fazer uma reviravolta na sua vida profissional? E qual o recado para quem está aí precisando entender o novo de Deus na sua vida e não está conseguindo enxergar? Dê um passo de cada vez. Viva um dia de cada vez. Você nunca vai conseguir alcançar o sucesso se você quiser pular degraus. Etapas, né? Pular etapas. Então, dá um passo de cada vez. Eu ainda não cheguei no topo onde eu quero, né? Eu ainda carrego algumas situações do passado que eu ainda preciso vencer. Mas eu estou dando um passo de cada vez, um degrau de cada vez. E ali a gente vai atingir o sucesso, né? O sucesso profissional, o sucesso pessoal, familiar, né? Em todas as áreas, familiar, em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos atingir esse sucesso se você ser disciplinada, né? Disciplina em tudo, né? Disciplina em oração, disciplina em fazer, porque tem muita gente que ora, mas na hora de realizar não realiza, então não adianta, porque oração sem obras, né? Não funciona, né?
é morta. Então tem que ter essa perseverança, essa persistência. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Vai bater o momento que você vai ficar desanimado. Você fala, ai, nossa, como é difícil. Ai, que complicado que é. Ai, olha quanto degrau que ainda tem para subir. Você vai se desanimar, né? Mas você tem que permanecer. É que nem fazer dieta, né? Vai chegar o dia que o bolo de chocolate vai ser mais forte do que você. E você vai chegar e vai comer. Mas no outro dia você fala assim, tá bom, comi, mas agora eu vou continuar, né? Porque se você fala, comi, então agora eu não quero mais, você perdeu tudo que você fez, né? Bacana. Então nós precisamos continuar, permanecer, um passo de cada vez. Basta o seu dia, o seu próprio mal, né? Viver como se hoje fosse o último, né? E Deus tá aí, né? Essa pandemia veio também para nós nos centrarmos mais no Senhor, sabermos que, né, o fim está próximo, então a gente não sabe quando nem a hora, mas a gente precisa estar preparado. O nosso óleo precisa estar na nossa mão, né? Não vai fazer que nem as virgens nécias que estão sem óleo, vão estar lá junto com o óleo na mão. Ale, obrigada pela sua participação aqui nessa live. Eu acho que eu aprendi bastante, as mulheres que estão aqui conectadas com a gente também, né? E aí o que fica, né, aqui da sua fala final para a gente é: permaneça, dá trabalho, viu? Não é fácil, né? Não adianta orar. Continue orando, não pare. Mas claro, ali, né, ali concilie a sua oração com atitudes, né? Pergunte para Deus, pergunte para pessoas que estão à sua volta, da sua confiança, o que eu não estou fazendo que eu poderia fazer para melhorar essa situação. Existem passos, né, decisões, posicionamentos que Deus não vai mandar um anjo para fazer no seu lugar. Né? Se a Lê sendo desafiada pelo marido, né? Vamos lá, você consegue, vamos montar a clínica. Se ela não se encorajasse e não se permitisse ir, ela hoje não estaria vivendo essa realidade totalmente, absurdamente diferente do que ela vivia há 2 anos e algum pouquinho aí para trás, né? Então, Ale, 1 minuto e meio para a gente encerrar, a live vai ser cortada. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus filhos, esse casamento lindo. Em breve estou de volta aí em Goiânia e eu em Goiás. Eu quero rever vocês, viu? Dar um abraço pessoalmente. Deus prospere ainda mais a sua vida, seus negócios. E continue exalando esse perfume de Cristo, porque é para isso que nós fomos chamados. Não importa se dentro de uma igreja, se dentro da sua casa, se dentro do consultório, se na fila da padaria, né? Se no meio da pandemia, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Muito obrigada por transbordar, né, esse perfume de Jesus hoje nas nossas vidas, tá bom? Amém. E em breve a gente vai estar junto. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Te espero aqui em Goiás. Beijo a todas. Beijo. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. E aí, uma pergunta que não quer calar. O que você aprendeu com esse vídeo? Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida e feito algum sentido para você. Aproveita, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até a próxima!